Estamos aqui hoje no Fordocast, bem-vindo a mais um vídeo, hoje um PocketCast. PocketCast com o deputado, agora não mais candidato, agora o deputado Fábio Porta, eleito pela América do Sul para o Parlamento Italiano pelos próximos 5 anos, esperamos, né, deputado? Pelos próximos 5 anos, caso não tenhamos nenhum tipo de problema. Fábio Porta hoje aqui está cumprindo a primeira promessa de campanha, que seria voltar ao Fordocast caso fosse eleito. Então, promessa é dívida que está aqui com a gente. Deputado, obrigado, bem-vindo, obrigado por aceitar mais esse convite aí e parabéns aí pela eleição. Muito obrigado, Armando. Obrigado ao podcast. A primeira promessa é fácil de manter, não? Começamos bem. Mas, não, fora disso, realmente obrigado pela oportunidade, porque realmente eu recebi tantas daquelas mensagens pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pela mail, que não estou conseguindo até agora, não consegui ler todas, responder a todas. Claramente, como sempre, vou fazê-lo pessoalmente, mas a possibilidade do podcast me ajuda a transmitir a todas as pessoas que nos acompanham os meus agradecimentos, meus, da minha equipe, da lista do nosso partido, de todos os candidatos, porque como já tinha sinalizado, não, principalmente para a comunidade italiana do Brasil, seria com esta redução de número de parlamentares uma eleição muito complicada, muito difícil, muito disputada, muito acirrada, e assim foi, não? Realmente, somente depois de uma noite inteira de apuração e depois uma disputa voto a voto, não, com as 4 listas principais, não, que estavam disputando estas 3 vagas, 2 como deputado, uma no Senado pela América do Sul, conseguimos ter esta resposta finalmente positiva. Estou muito contente, muito feliz, porque sei que estou representando milhares de pessoas, mais de 22 mil que me votaram, e muitas outras que acreditaram em mim. Também os muitos, mais de 30 mil que votaram no Andrea Matarazzo para o Senado. Claramente, a gente sabia que o Senado era mais difícil, era mais complicado, mas o Andrea Matarazzo mostrou toda a força, o peso do próprio nome, da própria candidatura, e o resultado foi importante, determinante também pela minha eleição na Câmara. Perfeito, Fábio, perfeito. Fábio, agora então nós seremos representados aqui pelo senhor e por outros 2 ítalo-argentinos do partido Maia, né? Serão ali os 3 que vão representar os ítalo-descendentes, descendentes exatamente aqui da América do Sul. E quais são as expectativas, Fábio, desse novo mandato, desse novo governo que vai ser formado aí, mas principalmente a atuação dos 3? É possível atuar em conjunto, pensando na América do Sul, ou sendo partidos diferentes é mais complicado? Qual é a sua expectativa nesse novo mandato aí? Sim, olha, a expectativa são aquelas de sempre, são aquelas de uma comunidade que precisa, que merece muitas respostas. Assim, a minha vantagem é de ter uma experiência grande, maior, inclusive, dos outros 2 eleitos em termos de presença no parlamento. Os 3, tanto eu na Câmara dos Deputados, quanto o Borghese ao Senado e o Tirelli como deputado, representaremos toda a América do Sul, toda essa grande comunidade da América do Sul, na realidade também toda a comunidade italiana no mundo, e não somente no mundo, porque no momento que você é dentro do parlamento, você está representando também a comunidade de todos os italianos. Mas claro que cada um tem uma história, tem uma projeção, tem uma comunidade. No meu caso, é claro que a comunidade ítalo-brasileira, mas ainda agora, para ter somente um representante eleito, residente no Brasil, terá uma expectativa maior, e eu sinto também esta responsabilidade. Agora, é claro que quando se está no parlamento, se coloca de lado aquela atmosfera, aquele ambiente da eleição, que é de disputa, de muro contra muro, de polêmica, não?
se tenta, cada um claramente com as próprias posições, mas se tenta trabalhar para alcançar um objetivo comum. Então, neste sentido, a minha postura foi sempre de buscar soluções, não de buscar divisões. Então, com certeza, eu espero de poder trabalhar não somente com os dois parlamentares ítalo-argentinos, mas com todos aqueles eleitos no exterior, em particular, e é importante destacar que o Partido Democrático, onde eu era o candidato, é o partido que mais votos teve entre os italianos no exterior. Para ter uma ideia, entre os 12 parlamentares eleitos no exterior, 7 são do Partido Democrático. Isso nos dá também uma força, uma coesão maior para poder enfrentar algumas discussões. E, finalizando e respondendo a sua pergunta, isso é independente de que terá no governo ou na oposição, porque muitas das nossas exigências, muitas das nossas preocupações devem ser de todos os partidos. Não são posições ideológicas, mas soluções concretas. Exato. Nós temos problemas no Brasil e na América do Sul, no geral, que não depende de ideologia, né? Eu vi algumas entrevistas de algumas pessoas, não exatamente políticos, mas que atuam na área ali, que são partidários ou entusiastas, e muitos falam isso, né? Que não importa muito quem vai entrar ali, se é centro-direita ou centro-esquerda, porque os problemas são bem práticos, né? São as filas, o atendimento, aquilo que você até falou no podcast, da parte do patronato, pensões, impostos e tudo mais. Inclusive, uma coisa que abriu um parênteses, eu queria comentar, que essa é a primeira eleição que eu acompanho na Itália, né? E eu achei bem legal que depois da eleição, mesmo que o senhor foi eleito, a revista Insieme promoveu um debate ali com algumas pessoas, e eu achei bem interessante uma pessoa do MAI, que é o Tadoni, uma pessoa da centro-direita, uma pessoa da centro-esquerda, e uma pessoa do PD, que é da centro-esquerda ali, mas os outros dois que não tem nada a ver com o PD, falaram bem do senhor, né? Falaram assim, poxa, eu fico feliz que o Fábio esteja lá representando a gente, mesmo não sendo do meu partido, que é um cara que trabalha, é um cara decente e tudo mais. Eu achei muito sóbrio esse tipo de comentário, eu achei um comentário interessante porque é exatamente isso. Eu posso não concordar ideologicamente com o que o senhor pensa ou com o que o outro candidato pensa, mas existe um mínimo razoável de decência, vamos chamar assim, né? De convivência, de trabalho. Eu queria abrir isso para isso, porque eu achei muito curioso, né? A gente vive no Brasil um ambiente político tão polarizado em que ou você presta ou você não presta, não tem o meio termo, que vendo pessoas que discordam, não por entre aspas, tá? Discordam, assim, ideologicamente do senhor, talvez discordem, mas apoiando, dizendo, poxa, eu fico feliz de que o Fábio entrou, menos mal que foi o Fábio. Isso foi bem legal. Mas na Itália, Fábio, a gente viu lá que ganhou, tá sempre também, acho que ele tem um pouco de sensacionalismo nisso, mas ganhou a extrema-direita, ganhou a Meloni, que vai voltar com o fascismo, aquela história toda. Eu queria entender com o senhor isso, quais são as possibilidades desse novo governo na Itália, formado aí pela maioria, apesar de não ter os 2/3 que ela poderia ter ali para mudar a Constituição, ela tem a maioria na Câmara e no Senado. O senhor acha que essa matéria, em matéria de cidadania, pode mudar alguma coisa? Pode vir a ser falada alguma coisa? Ou você acha que a Itália vai ter outros problemas para resolver mais importantes nesse momento? Enfim, dada a guerra, dada a inflação, uma série de coisas. Bom, sim, em primeiro lugar, eu também concordo, não, com a sua avaliação, fiquei muito feliz, foi muito claro também nas mensagens que recebi, perceber como a minha eleição foi vista de forma positiva por pessoas até de partidos, posições, visões ideológicas diferentes. Acho que isso é um sinal também com relação àquilo que está acontecendo no Brasil, porque, infelizmente, muitas vezes a política é vista como um lugar de divisão, como falei, de delegitimação dos adversários, de acusações extremas, e na realidade deveria ser o contrário, ou seja, discussão, diálogo, confronto, mas respeitando o adversário e, como no caso da minha eleição, torcendo porque, uma vez eleita esta pessoa, possa nos representar todos, não, independentemente das posições políticas, principalmente quando o assunto é serviço consular, promoção da língua italiana e coisas parecidas que claramente não me parece que deveria ter uma opção de tipo ideológico. Com relação ao governo, é claro que existem algumas preocupações de tipo político.
inclusive avançadas principalmente pelo meu partido. E não é tanto a questão que eu acho não é de atualidade, não existe assim como perigo de volta ao fascismo, à ditadura. Isto eu diria que é uma linguagem, assim, dizemos assim, mais de campanha eleitoral, não, que não de realidade. É claro que dentro do partido da Giorgia Meloni tem alguns ambientes assim culturais, nostálgicos, que talvez faz uma leitura, não, que eu posso não compartilhar com relação àquela época, mas não é este o assunto. O assunto, eu tenho certeza que a primeira a ter isso claro é a mesma Giorgia Meloni, hoje é governar a Itália, responder aos problemas dos italianos, respeitar totalmente os princípios democráticos, porque, graças a Deus, o nosso parlamento, a nossa Constituição, as nossas instituições são sólidas e não existe nenhum tipo desse perigo. Existe preocupação de outro tipo, existe preocupação de uma certa tendência soberanista, como a gente chama, ou seja, de isolar a Itália com relação à União Europeia. Existe uma tendência a ser, assim, regressivos com relação a algumas conquistas, principalmente nos direitos civis das mulheres, de várias categorias de pessoas. Isto é uma preocupação normal, porque sabemos que a extrema-direita tem uma certa posição com relação a vários assuntos, e, neste sentido, o papel da oposição dentro do parlamento é fundamental. Eu estarei dentro de um partido para oposição, ou seja, que tentará manter conquistas, princípios de legalidade, de democracia, de avanços culturais dentro da própria da história própria do nosso país, num confronto democrático, porque o parlamento é feito de maioria, de oposição. Agora, o que nós temos que enfrentar, e neste sentido o sistema parlamentar é mais, dizemos assim, dinâmico, diria, do sistema presidencialista, ou seja, é a maneira de trabalhar junto dentro das comissões, que são o coração do parlamento, para resolver junto ao governo, mesmo quando o deputado ou senador é de partido de oposição, nós temos o papel de fiscalizar, por exemplo, de orientar, de cobrar o nosso governo. Neste sentido, o meu trabalho será importante, a partir da questão da lei da cidadania. Eu, pelas posições assim da campanha, pelas propostas dos partidos, estou seguro que não vai ter nenhum tipo de mudança com relação ao ius sanguinis, principalmente. Me parece que não é uma posição esta de modificar o ius sanguinis dominante nesta maioria que vai governar. Eu gostaria, como falei durante a campanha eleitoral, que tivesse uma proposta de abertura maior da cidadania para aqueles jovens que nasceram e que vivem na Itália e que são companheiros de escola, dos nossos filhos, e que somente para ser filho de estrangeiros não tem a cidadania. Duvido que este governo vai ter esta abertura, porque outra diferença, não, entre a extrema-direita e o Partido Democrático é esta atitude um pouco xenófoba, não, se posso falar assim, um pouco aberta com relação aos estrangeiros. Então, este será um ponto de divisão. Mas com relação à cidadania dos italianos no exterior, eu espero que não teremos problemas. Seria interessante ver se, com relação aos italianos no exterior, nós podemos avançar em algumas coisas onde talvez é possível ter ideias comuns. Faço alguns exemplos muito simples. A possibilidade que os filhos das mulheres italianas que nasceram antes de 1948 possam ter cidadania sem procurar advogados e gastar dinheiro inutilmente. Me parece uma proposta que poderia encontrar o acordo de todos os partidos. A possibilidade que italianos que foram a morar no exterior e se naturalizaram estrangeiros possam retornar a recuperar a própria cidadania.
outra coisa que eu acho que não deveria ter divisões entre os partidos. Última coisa, a possibilidade que pessoas que têm a própria raiz, a própria cidadania, porque os antepassados nasceram em territórios que, na época, eram do Império Austro-Hungárico, aquele que nós chamamos banalmente de trentinos, não? Exato, exato. Possam também recuperar a cidadania. Foi feita esta lei, só que a lei estava por um prazo, não, até 2010. Seria interessante. Eu fiz 3 exemplos de coisas que não deveria ter divisão. E com estes sentidos podemos trabalhar junto, com certeza, claramente, como também sobre a melhoria dos serviços consulares. Ah, maravilha, maravilha. Eu entendo a política dessa forma também, né? Eu acho que quando a gente está na oposição, eu acho que a gente trabalha com as ideias que são em comum, né, com quem está na posição, se a posição tem a maioria. Então, eu acho que é isso. Eu acho que são pautas, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que são pautas que não dependem de ideologia, são pautas que pensam no italiano, seja ele de direita, de esquerda ou de centro, é requisição da cidadania, é a mulher que teve filho antes de 48, são os trentinos, como o senhor falou, que é comumente chamado de trentinos. Interessante, eu acho que quem está ouvindo esse podcast e está nessas posições vai ficar bem contente, bem esperançoso de nos próximos anos a gente conseguir evoluir nesses assuntos, pode ser bem legal. Deputado, nessas eleições, tanto quem votou no exterior, digo aqui pelo Brasil, né, na Itália, italianos que estavam no Brasil que votaram lá na Itália, como os italianos, o percentual de participação foi muito baixo, né? Aqui no Brasil girou ali em torno de 30%, algo como 26% dos brasileiros que poderiam votar, votaram. E na Itália, salvo engano, 60% só votaram, ou 40%. Agora eu me confundo essa porcentagem, eu sei que é 60-40%. O que isso reflete para quem é eleito, para o parlamento? Reflete o desinteresse da população? É uma espécie de protesto das pessoas contra a política? Ou pelo voto não ser obrigatório, as pessoas não vão? Qual é a análise que o senhor faz dessa participação baixa dos italianos na votação? Sim, na realidade são 2 problemas muito sérios, muito relevantes. Não, 2 porque eu quero falar da pouca participação às eleições italianas, não, com referência aos italianos residentes, não, dentro da própria Itália, e a baixa participação, neste caso, da comunidade ítalo-brasileira. Com relação ao primeiro aspecto, acho que existe uma tendência, que talvez não seja somente italiana, mas europeia e até mundial, de progressivo, dizemos assim, distanciamento, não, afastamento, seria da população com relação ao sistema político. É claro que isso pode ser favorecido pelo voto que não é obrigatório, às vezes pelo sistema eleitoral, que não vamos entrar em detalhe, na Itália complicou um pouquinho esta forma, não, de cobrança ou de relação direta do eleito com o eleitor. Mas, de forma geral, é um problema que tem a ver com muitas coisas, por exemplo, também com esta polarização que aparentemente pode aparecer como algo que favorece a participação política, mas na realidade a polarização acaba deixando muitas pessoas em casa. Eu acho que aconteceria a mesma coisa no Brasil se o voto não fosse obrigatório, ou seja, muitas pessoas ficam cansadas, não, da política, como a gente estava falando até agora, considerada, vista como briga, como disputa, como raiva, como vingança, aí vão se afastando, não? Isso, infelizmente, não, nós estamos num podcast, estamos utilizando as redes sociais, é este o lado fantástico, não, desta nova tecnologia, mas a nova tecnologia, não, com referência a Facebook, WhatsApp, causou também uma simplificação da política que acabou sendo agressão, xingamento de um com o outro. Tudo isso acho que não ajuda a construir uma consciência política. Com relação à comunidade italiana do Brasil, mais uma vez eu preciso assim, confirmar, infelizmente,
e você lembra, Armando, que uma da nossa preocupação desde o começo, quando a gente falava, por favor, temos que votar, temos que participar, sabemos que a comunidade italiana do Brasil, em particular, tem já um problema numérico com relação à grande comunidade italiana da Argentina. Eu expliquei mil vezes, não é um problema de disputa com os argentinos, não é um problema de rivalidade. Eu sempre falei, a Argentina, justamente, merecidamente, vai ter, como foi confirmado, os próprios representantes. Mas o meu alerta era, se a comunidade italiana do Brasil, além de ter um número pequeno com relação à Argentina, vai votar com a proporção pequena, isso pode se traduzir numa nossa ausência do parlamento. E fomos próximos a esse tipo de resultado. Por que isso aconteceu? Aí precisaria realmente aprofundar, ver bem os dados, até consulado por consulado, ainda temos um dado geral do Brasil. Com certeza, vários elementos, não somente de distância ou de afastamento do eleitor, mas também logísticos. O Brasil é um país muito grande, as distâncias complicam a distribuição pelo correio da correspondência, muitos problemas de atualização de registros, muitas pessoas não receberam a cédula, muitas cédulas, muitos envelopes não chegaram a tempo aos consulados. Eu quero saber, conhecer quantas envelopes, por exemplo, chegaram depois do prazo, ou seja, depois do dia 22 de outubro, são votos que não foram contabilizados, e neste sentido temos que fazer um exame de consciência, uma avaliação. Com certeza isso significa também que nós temos que fazer um trabalho sempre maior de informação, conscientização, porque não adianta depois assim chorar quando no momento determinante, da eleição nós não estamos comparecendo, porque também dentro dessa ausência tem muitas pessoas que deixaram de votar porque não estavam informadas, preocupadas, e isso claramente tem que nos preocupar todos. Mais uma vez, não é um problema de um partido, não, mais uma vez é um problema que pertence a todos nós. Perfeito. A gente sempre comenta aqui com os nossos parceiros, clientes, colaboradores, quem busca a gente aqui para fazer tradução, ou de repente para fazer uma atualização de cadastro, que seria o AIRE e tudo mais, a importância de votar, até para que quem representa a gente lá, no caso o senhor, o Tirelli, o senador, e também descendente que foi eleito, tenham voz para lutar pelos nossos direitos. Porque eu fico imaginando vocês lá tentando trazer recurso para os italianos da América Latina, aí eles vão olhar lá a votação lá, mas nós vamos investir, sendo que não tem italiano lá, votaram ali 20%, 30%, votaram 100 mil pessoas. Não, do jeito que tá bom. Quando não, na verdade tem muita gente aqui. Uma das maneiras de se fazer ser visto, é com a votação expressiva, mostrar, tá vendo? Tem italianos, eles estão interessados em participar da vida pública italiana, portanto, compensa o investimento naquela região para aqueles italianos, Deputado, a gente vai se encaminhando aí para o final, até porque eu sei que o senhor está cansado dessa corrida eleitoral, que o senhor viajou a América do Sul inteira, depois aquela pressão psicológica da noite inteira do contagem de votos. Eu queria, uma das últimas perguntas que eu queria fazer para o senhor é sobre as fraudes, O senhor comentou um pouco que algumas cédulas não chegaram, alguns envelopes não chegaram, muitos não chegaram por problema de logística, que nós sabemos que existe, mas muitos não chegaram por desvio. Teve aquele caso no Uruguai, que o cara estava com um nome de uma outra pessoa que não era dele, ensinando ali a votar, e essa pessoa que seria a dona disse que não recebeu o envelope. Como é que estava na mão de outra pessoa? Tivemos as cédulas lá alteradas de Rosário La Plata, lá até com o nome deputado errado, colocado um I, de deputati. E eu sei que o senhor participou de uma reunião que teve essa semana na Câmara, no parlamento lá italiano, com alguns outros deputados eleitos, justamente para denunciar essas fraudes que ocorreram nessas eleições, que não são novidade para o senhor, inclusive, porque na legislatura anterior o senhor sofreu isso novamente, então aconteceu novamente, o senhor sofreu uma vez, agora acontece novamente, e eu sei que se ventila um movimento de mudança dessa modalidade de votação em cédula de papel, principalmente para quem está no exterior. Eu queria que o senhor explicasse para a gente se realmente se ventila uma mudança, se existe alguma ideia que está mais na frente do que as outras, sobre como poderia ser essa votação daqui a 5 anos. Se o senhor explicasse um pouco aí essa preocupação agora que a gente tem visto um pouco maior com relação às fraudes, já que é a segunda eleição seguida que ela acontece. Sim, realmente mais uma expectativa, dizemos assim, negativa que acabou se confirmando, esta da fraude, que era
a nossa outra preocupação, não? Justamente para ter passado no 2018, 4 anos atrás, pela mesma situação. Infelizmente, as fraudes se repetiram, infelizmente se repetiram de uma forma talvez até maior que na última eleição, em várias situações, em vários casos. Não? Nós denunciamos, assim, nós do Partido Democrático, casos de desvio de envelope de material eleitoral na Venezuela, no Uruguai, não? Foi também, claro, neste caso, da pessoa que estava com a cédula de outra pessoa, e na Argentina. Inclusive, já denunciamos a possibilidade de fraude na Argentina pelo partido ZEI, que foi o mesmo partido que cometeu a fraude na outra eleição, antes ainda da eleição, porque já identificamos e-mails que anunciavam, não, até organizava uma forma de coleta de material eleitoral. E o que nos ajudou, entre aspas, a revelar assim, a fraude e a dimensão dessa fraude foi justamente durante a apuração dos votos aqui na América do Sul, numa localidade próxima de Roma, onde começaram a ser evidenciadas a existência de várias cédulas da Câmara dos Deputados, neste caso, em alguns consulados argentinos, especificamente Rosário e La Plata, com uma escrita errada. Ou seja, no lugar de Câmara de Deputati, estava escrito Câmara de Deputati, com duas I, que evidentemente uma maneira, dizemos assim, de escrever aquela palavra em espanhol. Não, alguém que foi levar para uma gráfica, evidentemente não oficial, não indicada pelo consulado, estas cédulas falsas, acabou, inclusive, errando na digitação. Só que quando denunciamos isso ao Tribunal Eleitoral, que presencia o sistema, começamos a fazer uma fiscalização em todas as mesas, não, que estavam fazendo a contagem dos votos, e, por nossa assim, surpresa, espanto, descobrimos que não se tratava de uma cédula ou outra, mas eram realmente milhares, não? Parece que são mais de 20, 25 mil cédulas falsas, quase todas, ou a maioria delas, com certeza, para este partido, para o mesmo candidato, não? Para o San Gregorio. É claro que essa situação acabava prejudicando e modificando até o resultado eleitoral, tanto com relação ao eleito, ao partido, não, que indicava o deputado eleito, quanto até aos candidatos. Então, uma coisa gravíssima, uma ofensa gravíssima ao nosso direito de voto. E nesta reunião que fizemos em Roma, na Câmara dos Deputados, você estava se referindo a este encontro, nós juntamos justamente todos os partidos políticos, os principais partidos políticos que participaram da eleição, o centro-direita, o centro-esquerda e o Maia, que elegeu um deputado e um senador, para declarar, bem logo antes do início da próxima legislatura, que nós concordamos em procurar, em tempo urgente, rápido, uma nova solução, uma nova maneira de votar, porque, como eu coloquei claramente, não é mais possível enfrentar uma eleição com este sistema, até porque estamos vendo, Armando, que cada eleição, não somente a fraude não está diminuindo, apesar que os consulados estão se empenhando mais, estão fiscalizando mais, estão tentando colocar elementos de maior controle. Mas, ao contrário, as fraudes estão aumentando. Aliás, está se, como eu falei, está se industrializando, está ficando sempre mais. É como aquele ladrão que muda o sistema de alarme e ele vai se especializando, porque também ele vai atrás da tecnologia. Então, sempre, ele consegue uma maneira sempre de entrar naquela casa para roubar, mesmo que o sistema de alarme vai ser melhor, mais caro, mais moderno. Então, alguma coisa tem que ser feita, senão seria realmente, eu fiz até uma provocação, se não mudar, talvez melhor até eliminar este sistema totalmente, porque
não é justo trabalhar, fazer uma campanha eleitoral, gastar dinheiro, encontrar pessoas, votar principalmente, e depois ver que o resultado é devido a este tipo de coisa. É um crime contra a democracia, né? A pessoa está participando da democracia e está cometendo um crime contra o próprio direito ali. É uma situação de fato complexa de entender. Candidato, eu agradeço, deputado, não mais candidato, deputado. Deputado, eu agradeço o seu tempo, sua atenção, sua disponibilidade. É sempre bom conversar com o senhor e ver aí as possibilidades do governo, ver como é que a comunidade ítalo-brasileira pode enxergar esses próximos 5 anos. E agora, para a gente finalizar, eu deixo aí o senhor mandar uma mensagem para o seu eleitor ou não, mas para o ítalo brasileiro, no geral, já que nós estamos falando em português, né? Uma mensagem que o senhor entenda que a gente de repente não abordou aqui, que seja importante, fique à vontade. E aí a gente finaliza e, novamente, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, parabéns e boa sorte. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, através do podcast, de poder me dirigir aos meus eleitores, que hoje não são somente eleitores, mas são os cidadãos italianos do Brasil, e claramente não somente do Brasil, não, eu tive votos em todos os países da América do Sul, então a responsabilidade claramente é grande. Agradecer a eles para esta confiança, porque é difícil ser eleito uma primeira vez. Ser confirmado uma segunda vez, como aconteceu comigo, inclusive aumentando os próprios votos, é um sinal de que o teu trabalho foi apreciado, valorizado e também muito respeitado. Participar de uma terceira eleição, com o que aconteceu no Senado a última vez, e ficar fora, na realidade, por 4 anos quase do parlamento, não foi uma experiência fácil, e voltar agora pela 4ª vez, depois de tudo que aconteceu no Senado, mostrar e colocar também a minha pessoa em jogo numa eleição tão difícil, tão disputada, e receber mais uma vez o apoio de tantas pessoas é realmente uma coisa que me deixa muito honrado. Então, por isso, quero realmente agradecer e falar claramente que a eleição acabou e que a partir de hoje eu vou continuar no meu partido, vou continuar o meu papel de dirigente do Partido Democrático, de legislador que vai fazer uma oposição responsável, aberta, mas ao mesmo tempo eu serei o deputado de toda a comunidade italiana do Brasil, porque, volto a dizer, os nossos problemas não têm bandeira política, os nossos problemas não têm cor partidária, são os problemas de toda a comunidade, e como eu sempre fiz, eu fico à disposição de todos, não pergunto de que partido você é, por que candidato você votou no Comites, ou no TGE, ou na última eleição. Vamos trabalhar junto, e esta é a minha mensagem, e agradeço mais uma vez pela possibilidade de ter falado com tantas pessoas, visto que é quase impossível fazê-lo diretamente através do meu celular ou da minha pessoa. Perfeito, Fábio, obrigado. Deixa suas redes sociais, Fábio. Quem quer te encontrar, te acompanhar no trabalho lá na Câmara, aonde o pessoal te encontra? No Facebook, no Instagram? Quais são suas redes sociais? Então, em primeiro lugar, tem a minha página web, que inclusive é trilingüe, italiano, português, espanhol, que é a fabioporta.com, muito fácil de ser, fabioporta tudo junto.com, a ser acessada. As redes sociais, o Twitter é Porta2020, Instagram f.porta, e fabioporta.it é o meu Facebook, tem um perfil pessoal, um perfil político, é muito fácil também ser localizado para um destes sistemas, e fico, então, à disposição de todos aqueles que querem me procurar. Obrigado, Fábio. E você se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, segue lá o Fábio nas redes sociais para poder cobrá-lo, se tudo que ele está falando aqui mesmo ele vai fazer. E fique ligado, a gente vai trazendo cada vez mais vídeos desse tipo, pessoas importantes e tão interessantes quanto o Fábio, para trazer notícia e informação de qualidade para você. Fábio, obrigado, valeu, até logo, bom descanso, tchau, tchau. Tchau, tchau.